É isso. Eu ia chamar o break, mas eu quero falar desse assunto aqui antes, que daí a gente volta com a Camila depois do intervalo, que é um projeto que está dando muita polêmica lá em Ponta Grossa dos Campos Gerais, que é um projeto que foi apresentado ontem lá na Câmara pelo mandato coletivo do PSOL, que é composto pela vereadora Josiane Quieras, a Josi do coletivo, e os co-vereadores Ana Paula de Melo, Guilherme Mazer e João Luiz Stefaniak. O texto prevê a devolução do título de cidadão honorário da cidade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A homenagem foi concedida ao petista em 2001, antes do mandato presidencial. Porém, em abril de 2018, o então prefeito Marcelo Rangel, na época do PSDB, sancionou uma lei revogando a homenagem ao petista. Agora, o mandato coletivo do PSOL apresentou a nova proposta que vai passar pelas comissões permanentes da Câmara de Ponta Grossa antes de poder seguir para a votação em plenário. Segundo o projeto, os argumentos para a revogação da lei que concedia a honraria ao ex-presidente não se sustentam e se baseiam em acusações judiciais que não se comprovaram. Agora eu vou aproveitar a escola do meu lado aqui, que tem experiência, morou muito tempo em Ponta Grossa e conhece bem a cidade, né? Vamos relembrar o que aconteceu. Em 2001, antes da eleição, da primeira eleição do Lula, o prefeito de Ponta Grossa era o Péricles, do PT. E aí ele manobrou para que a Câmara desse esse título de cidadão honorário para o Lula. Então, fazia até parte de uma estratégia eleitoral do PT, enfim. A cidade aprovou. A cidade que eu falo é a Câmara, porque quando a Câmara vota através de seus vereadores, é a cidade que dá. Então, veja a importância disso. Porque parece algo mais fútil, né? É mais uma honraria lá. Mas não, é a cidade que está, né? Que a população se reuniu através de seus representantes e decidiu homenagear aquela pessoa. É muito forte isso. Uma cidade se reuniu e decidiu homenagear aquela pessoa através de seus representantes. Pois bem, de lá para cá, veio a Lava Jato. Ponta Grossa, que é uma cidade conservadora, não é à toa que é chamada de Reaçolândia pelos esquerdistas. Pode dar um Google aí e ver, tem matérias dizendo isso. Eles consideram Ponta Grossa uma cidade muito conservadora. Eles nem gostam de Ponta Grossa, só você vê o que eles falam por aí. A esquerda fala muito mal da cidade. E aí o que acontece é o seguinte: Ponta Grossa não está preocupada com isso. E a Câmara da cidade foi lá e falou assim, ó, nós queremos retirar isso. Isso foi feito de maneira errada. Nós mudamos de ideia. Nós queremos retirar isso. Ponta Grossa varreu o PT. Não tem um vereador de Ponta Grossa do PT. O PT não tem um vereador em Ponta Grossa. Então veja o tamanho do partido lá, que é zero. Zero. Tem uma militância lá que nenhum vereador conseguiu eleger. Então essa é uma decisão da cidade. Esse fato já mostra por si só que a cidade rejeita práticas que o Partido dos Trabalhadores fez e as investigações mostraram. Ponto 2, o Lula não foi inocentado. Ele foi beneficiado por manobras jurídicas feitas por advogados caros, muito bem pagos, mas ele não foi inocentado. As sentenças foram anuladas porque a regra do jogo mudou. Você imagina mais ou menos assim, você está num jogo de futebol. Aí um time lá ganha de acordo com as regras do jogo. Aí depois que terminou o jogo, chega lá alguém e fala o seguinte, não, ó, nós revogamos aqui das regras o impedimento. Então aquele gol que não valeu pro outro time, agora passa a valer e com isso o resultado foi invertido. É uma coisa maluca, não é? Foi exatamente isso que aconteceu. Eles mudaram a regra e daí falaram, como a regra nova, né, não previa isso, agora nós vamos anular tudo com base na regra nova que não existia quando a decisão foi tomada. E o PT tenta vender, foi o Sérgio Moro. Não foi o Sérgio Moro. Ele deu a sentença aqui, depois Porto Alegre, 3 desembargadores analisaram e deram a sentença ainda maior. Eles aumentaram a pena do Lula em Porto Alegre. Depois subiu a Brasília, no Superior Tribunal de Justiça. Eles confirmaram mais uma vez a sentença do Lula. Né? Só aí já foram pelo menos 7 ou 8 juízes, entre primeiro grau, desembargadores e ministros, que revalidaram essa condenação. E aí chegou o STF e mudou tudo. E eu lembro que a segunda condenação do Lula nem é do Moro, é da Gabriela Hart, que é a outra juíza. Então, não foi o Moro que condenou o Lula, foi o sistema judiciário com base nas provas do processo. Então, o Lula não foi absolvido, né? O que aconteceu lá foi o processo que foi anulado por questões judiciais. Para terminar, tudo isso faz parte de uma operação chamada Lava Lula.
Eles querem tentar deixar o Lula branquinho da questão da corrupção. Então, Ponta Grossa faz parte de uma estratégia nacional da esquerda. Porque se a Reaçolândia escola, como eles chamam Ponta Grossa, perdoar Lula, em tese, entre aspas, quer dizer que o Lula é um homem íntegro de novo. Eles vão alegar agora, como já está alegando o pessoal, que a população foi enganada pela Lava Jato. Isso tudo mentira, tudo besteira. Você sabe que eu morei em Ponta Grossa durante 5 anos da minha vida e eu vejo, pelo menos, a descrença do pontagrossense com o PT já desde 2013, quando teve aquele episódio, não sei se você lembra, a gente inclusive se encontrou lá em Ponta Grossa, da ex-vereadora, da vereadora do PT, que se autossequestrou, segundo a polícia, o Grupo Tigre, logo após tomar posse. Vereadora do PT foi ao Cine Teatro Ópera em Ponta Grossa, que é bem conhecido, tomou posse como vereadora e simplesmente desapareceu. Alguns dias depois surgiu no hospital, inclusive acompanhada do Péricles, que é primo dela, né? E na época acho que ele era deputado, se eu não me engano, mas já foi prefeito de Ponta Grossa, e simplesmente Ana Maria de Hollerbin ressurgiu num hospital dizendo de um sequestro, e aí a polícia descobriu que teria sido um auto-sequestro, algo para chamar atenção e para fugir da eleição da mesa diretora ou para incomodar isso. Desde essa época, o PT já não é visto com muito bons olhos ali, pelo menos em Ponta Grossa, e o que eu acompanhei. Essa história é muito curiosa, eu confesso que é uma das histórias mais malucas que eu já cobri na minha vida, viu? Escola de repórter aí. Agora, o detalhe, sabe qual era? Ela fez um acordo e não ia conseguir cumprir o acordo. Daí ela inventou essa história. Ela prometeu votar em um para a presidência da Câmara, mas não ia poder votar nesse um que ela prometeu, porque tinha um acordo com o outro também. Isso é petismo puro. Isso é petismo em estado puro. Daí ela fez acordo com 2, não ia conseguir entregar para ninguém, ela inventou um sequestro. Depois passou vergonha em rede nacional, inclusive. Mas é isso. Ponta Grossa conviveu com tudo isso e, democraticamente, através da sua Câmara de Vereadores, cassou essa homenagem ao Lula. Vamos ver como é que a Câmara vai se comportar agora. E também serve para mostrar o seguinte: o PSOL é um puxadinho do PT, né? Você veja, o PSOL fazendo aí o serviço sujo para tentar convencer alguém lá em Ponta Grossa que o PT é honesto. Enfim, cada um faz o que quiser. Agora que nós vamos acompanhar de perto essa adesão dos vereadores lá dos Campos Gerais, vamos.